Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rosalvo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos investimentos mais acessíveis do mercado, que são os fundos imobiliários, ou os FIIs. Então, se você pretende diversificar a sua carteira e ganhar uma renda passiva todos os meses, esse vídeo é para você. Fundos imobiliários são maneiras de investir em imóveis sem comprar imóveis físicos. Funciona assim: várias pessoas se juntam em um fundo e colocam seu dinheiro naquele fundo. Eles vão comprar imóveis novos, vão alugar para outras pessoas, eles vão fazer todo o gerenciamento desses imóveis e você vai ganhar uma parte desse dinheiro, do lucro, obviamente de acordo com a porcentagem investida. Você se torna um cotista, ou seja, você é dono de pequena parte daquele imóvel. Uma das vantagens desse tipo de investimento é que você pode começar com pouco. Você não precisa comprar um imóvel inteiro para começar a receber dinheiro de aluguel. A partir de R$ 10 ou até menos, você já consegue comprar algumas cotas de alguns fundos. Como começar a investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são negociados como se fossem ações pela Bolsa de Valores. Ou seja, você vai precisar da conta em uma corretora para fazer esse tipo de operação. Você pode também estar investindo, por exemplo, pelo Nubank ou pelo Inter. Esses bancos digitais já oferecem opções de comprar fundos imobiliários. Então, você entra nesses aplicativos, escolhe o fundo e pode comprar o fundo que você quiser. Depois que você compra a cota, no mês seguinte você já começa a receber os seus proventos, ou seja, você já consegue receber o valor de aluguel referente à quantidade de cotas que você comprou. Por isso que ele é ótimo para renda passiva, porque você vê o dinheiro entrando na sua conta todos os meses. Como muitas pessoas falam, pinga dinheiro todos os meses. Bom, existem tipos de fundos imobiliários, que são os fundos imobiliários de papel, de tijolos, híbridos e os fundos de fundos. A gente vai entender a diferença entre cada um deles. Os mais famosos que vêm na nossa mente quando a gente pensa em fundos imobiliários são os fundos imobiliários de tijolo. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, galpões, lajes corporativas, dentre outros. E o dinheiro que nós recebemos deles são referentes geralmente ao dinheiro dos próprios aluguéis desses espaços. Já os fundos imobiliários de papel, eles investem em títulos de crédito imobiliário, como os CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários. Mas o que significa isso? Imagine uma construtora que vende ou aluga espaços. Ela tem o direito de receber desses contratos de venda ou de aluguel, por exemplo. No entanto, essa empresa ela pode precisar de dinheiro mais rápido para construir novos empreendimentos, por exemplo. E é aí que ela transfere esse direito de receber para as securitizadoras, que são empresas responsáveis por transformar esses recebíveis em títulos negociados. Ou seja, as securitizadoras transformam esse direito a receber em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. A securitizadora, então, ela vende esses CRIs e repassa o dinheiro para as construtoras. É aí que entram as gestoras dos fundos imobiliários de papel. São elas que investem nesses CRIs. Ou seja, a gestora do fundo, ela compra esses CRIs com o dinheiro dos cotistas, que investem nos fundos. Em resumo, a construtora precisa de dinheiro. Então, ela vende os contratos, na verdade, ela vende o direito a receber dos contratos para a securitizadora. A securitizadora, então, transforma esses direitos a receber em CRIs, que são investidos pelas gestoras dos fundos imobiliários, com o nosso dinheiro, dos cotistas. Os cotistas, então, passam a receber parte dos rendimentos desses CRIs, que são geralmente atrelados ao CDI ou ao IPCA. Os CRIs atrelados ao CDI, quando a Selic está alta, eles têm altos rendimentos, porém, quando a Selic está baixa, o rendimento deles é menor. Por isso que mesmo dentro dos fundos de papel, é importante a gente diversificar entre fundos atrelados ao CDI ou fundos atrelados ao IPCA. Algumas gestoras, elas mesmas já fazem essa diversificação, para que quando a Selic estiver baixa, por exemplo, o rendimento daquele fundo não seja muito baixo. Nessa cadeia toda, todo mundo sai ganhando, porque a construtora consegue dinheiro rápido, as securitizadoras, elas lucram com a emissão dos CRIs, as gestoras são elas que administram os fundos, então elas ganham com isso, e o investidor lucra parte dos rendimentos desses CRIs. Em resumo, é assim que funcionam os FIIs de papel. Já os fundos híbridos, como o próprio nome já diz, ele investe nos dois. Ele pode investir tanto em imóveis físicos ou em títulos imobiliários. Já os fundos dos fundos, eles investem em outros fundos. Por exemplo, um fundo compra a cota de outro fundo. É uma forma de diversificar a carteira. E quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários?
Bom, eu particularmente adoro esses fundos imobiliários porque a ideia de ter uma renda passiva todos os meses caindo na minha conta é muito interessante para mim. Eu gosto de ver o meu dinheiro rendendo. Então, sempre que cai aquele dinheirinho na minha conta, isso funciona como um combustível, uma motivação a mais para eu continuar investindo e esse dinheiro ser maior todos os meses. Então, para mim, é perfeito. Qualquer pessoa pode investir no fundo imobiliário porque ele está disponível aí de forma muito fácil para todo mundo e com valores muito baixos. Então, a partir de R$10 ou até menos, você já consegue fazer esse investimento. A renda passiva que nós recebemos dos fundos imobiliários, ou seja, aquele dinheiro que cai todos os meses, ele é isento de imposto de renda, o que torna ele ainda mais atrativo. Os fundos imobiliários, eles possuem uma alta liquidez, ou seja, uma vez que você queira vender as suas cotas, desde que hajam compradores, que normalmente é fácil você vender um fundo imobiliário, por exemplo, você consegue, porque tem muitos compradores e muitos vendedores a todo tempo. Por fim, quais são os riscos de investir em fundos imobiliários? O primeiro risco é o risco de mercado, né? As cotas dos fundos imobiliários, elas estão o tempo todo variando. Então, se você comprou uma cota a R$10, ela pode variar para mais ou para menos. Ou seja, você ainda pode ganhar com a valorização das cotas. Que é o que a gente vê que se você escolher bons fundos imobiliários, é o que acontece a longo prazo. Obviamente que os fundos estão sempre variando, então é normal você comprar uma cota e ele se desvalorizar, por exemplo. Mas não precisa se preocupar se o seu objetivo for ao longo prazo, porque ao longo prazo, geralmente, quando é um fundo imobiliário bom, tem uma boa gestora, a tendência é que ele só se valorize. Tem o risco de vacância, que nada mais é do que a quantidade de imóveis que o seu fundo tem, que eles não estão alugados, quando se fala em fundos de tijolo. Por isso é importante você analisar a vacância dos fundos que você está comprando. E isso a gente consegue ver no relatório gerencial que o fundo libera todos os meses. Eles vêm lá com a porcentagem de vacância. Isso é um item a ser analisado quando você vai escolher um fundo. E também um item a ser acompanhado todos os meses por você no relatório gerencial. Todos os meses você tem que olhar a vacância. Se a vacância estiver muito alta, você já fica com um pé atrás, né? Será que é hora de vender o fundo? Se eu mantenho? E aí vai da sua confiança na gestora daquele fundo. Bom, gente, eu estou aqui no site do Status Invest. Vou mostrar para vocês como a gente encontra a informação da vacância dos fundos imobiliários. Tá? Eu vou pesquisar aqui um fundo imobiliário qualquer, só a título de exemplo. E nesse site você encontra várias informações pertinentes sobre os fundos, que é importante para a gente comparar um fundo com o outro quando a gente está pensando em comprar algum. O site não serve para a gente comprar o fundo, mas só para a gente estudar. E aí você rola até o final, porque essa informação está no relatório gerencial. E a gente vai aqui nos comunicados do fundo, que está no final da página, e procura por relatório gerencial. Aqui. Vamos esperar ele abrir. E aí você pode ler todo o relatório, porque ele traz várias informações importantes. Mas aqui o que nos interessa é a vacância. Então eu já vou pesquisar aqui para vocês. E aqui a gente encontra a vacância do fundo imobiliário, que como eu já falei para vocês, é a porcentagem de quantos dos imóveis físicos que não estão alugados, que estão vazios, tá? Aí aqui nós temos a vacância financeira e a física. Geralmente quando a gente fala de vacância, a gente está falando de vacância física. Mas só a título de curiosidade, a vacância financeira ela é referente à porcentagem de dinheiro que o fundo está perdendo por não alugar aqueles imóveis. Se eu tenho um fundo imobiliário que ele tem 1 milhão em imóveis, mas ele tem uma área que não está alocada, que é a vacância física. Essa área não alocada, ela vale 200 mil. Então, é como se eu estivesse perdendo esses 200 mil, porque ele não está alocado. Então, a minha vacância financeira, ela seria esses 200 mil dividido por 1 milhão, né? Que é o valor do fundo. E aí me daria uma vacância financeira de 20%. Tá bom? Só a título de curiosidade, mas geralmente quando a gente fala de vacância, a gente está falando da vacância física. Tem o próprio risco de crédito, né? Quando a gente fala de fundo, de papel, porque, querendo ou não, os fundos de papéis, eles tratam com dívidas, né? Eles compram dívidas. Então, eles podem levar um calote, querendo ou não, isso é um risco. E aí, de novo, você tem que olhar o relatório gerencial dos seus fundos para ver como que anda essa questão da inadimplência, se os clientes estão pagando certinho, se tem algum cliente que costuma não pagar, por exemplo, então você já fica com o pé atrás. Essa questão de risco vai muito de você escolher bons fundos imobiliários que são geridos por boas gestoras. Outro risco também muito comum é o risco de concentração. Então, se um imóvel ele é concentrado em um único inquilino, por exemplo, você já fica um pouco com o pé atrás, porque se aquele inquilino deixar de alugar o imóvel, ele vai ficar com uma vacância muito alta. Então, o ideal é que você escolha fundos imobiliários
que tenha uma boa diversificação, tanto em imóveis quanto nos próprios CRIs, né? Por isso é fundamental você estudar bastante quais fundos você vai ter na sua carteira. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo aqui de como eu escolho os fundos imobiliários. Deixem no comentário se vocês querem. Em resumo, os fundos imobiliários são uma ótima opção para diversificar sua carteira e você ainda receber uma renda passiva todos os meses. Obviamente que a gente tem que estar sempre ligado nos riscos e nas vantagens. Por isso é importante que nós estudemos profundamente os fundos que vão compor a nossa carteira, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Se você ficou com alguma dúvida e quer saber mais, deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, curta, comente, compartilhe com alguém que esteja interessado no assunto e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.